sou a Cristiane. Eu sou a Luciane. E eu vou apresentar para vocês a biografia de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure nasceu em Genebra em 26 de novembro de 1857. Filho do eminente naturalista, foi introduzido pelo filósofo e amigo da família, Adolf Fichte, nos estudos linguísticos. Saussure estudou física e química, mas continuou sendo introduzido nos cursos de gramática grega e latina. Em 1874, começou a estudar sozinho o sânscrito, usando a gramática de Franz Bopp. Por fim, convenceu-se que sua carreira estava nos estudos da linguagem e ingressou na Sociedade Linguística de Paris. Estudou línguas europeias na Universidade de Leipzig, onde ingressou em outubro de 1876. Após pouco menos de 2 anos, transfere-se por curto período à Universidade de Berlim. Aos 21 anos, publicou uma dissertação sobre o sistema primitivo das vogais nas línguas indo-europeias, a qual foi muito bem aceita. Defendeu sua tese sobre o uso do caso genitivo e sânscrito em Berlim, e depois retornou a Paris, onde passou a ensinar sânscrito, gótico e alto-alemão, e depois filosofia, filologia indo-europeia. Retornou a Genebra, onde lecionou sânscrito e linguística histórica em geral. Em 1907 e 1910, Saussure ministrou 3 cursos sobre linguística na Universidade de Genebra, em 1916. 3 anos após sua morte, 2 de seus alunos, Charles e Albert, com a colaboração de Heidegger, compilaram as anotações de alunos que compareceram a esses cursos e editaram o curso de Linguística Geral, livro seminal da ciência linguística. Saussure foi um linguista e filósofo suíço cujas elaborações teóricas propiciaram o desenvolvimento da linguística enquanto ciência autônoma. Seu pensamento exerceu grande influência sobre o campo da teoria da literatura e dos estudos culturais. Saussure entendia a linguística como um ramo da ciência mais geral dos signos, que ele propôs fosse chamada de semiologia, graças aos seus estudos e ao trabalho de Leonard Plouffe. A linguagem adquiriu autonomia. Bom, gente, desse livro que os 2 alunos dele escreveram, no caso, esse livro ele utiliza diversas dicotomias, as quais viriam a construir, hoje, no caso, a que a gente entende como linguística. Essas dicotomias são, que vocês já falaram, no caso, a língua e a fala, a sincronia e a diacronia, a síntese e o paradigma, e o significante e o significado. E, por último, no caso, que a gente vai falar agora, que é o objetivo do nosso estudo de hoje, do seminário, que é a noção de valor. O valor linguístico. O curso de Linguística Geral traz uma oposição entre valor e significação, ou seja, significação é a união entre significante, que é apenas o som que representa algo, como significado, que é o conceito de algo, no caso. O signo é resultante da união desse significante com o significado, mas o signo por si só não tem um valor. O signo é aquilo que os outros signos não são, ou seja, ele só adquire valor quando comparado a outro signo. O valor resulta da relação entre signos. O valor de um signo está determinado por aquilo que o rodeia, no caso do contexto. A palavra mão, por exemplo, não pode fixar um valor a ela sem primeiro levar em conta o contexto pelo qual ela está aplicada. Se ela está aplicada, você ainda não tem valor. Não cheguei nessa parte. Por exemplo, o menino tem uma mão, no caso. Ela tem um valor diferente do que dizer ninguém deve abrir mão dos seus direitos. A mão tem o mesmo, nesse contexto, a mão tem o mesmo significado, mas tem um valor diferente, porque ela está em contextos diferentes. Então, o valor de um termo pode ser modificado sem que se altere a significação, apenas pelo fato do termo com que ele relaciona tenha sofrido alguma modificação. O valor é constituído de 2 elementos. O primeiro, no caso, por uma coisa dessemelhante que podemos trocar, no caso, que é uma coisa diferente que pode ser trocada, ou por uma coisa semelhante a ele que pode ser comparada, no caso. Um exemplo que eu posso citar aqui é, por exemplo, uma moeda de R$1. Ela
uma moeda não real, ela tem um valor semelhante e ela pode ser trocada. Por exemplo, se comparar com um sorvete, no caso, comprar um sorvete, os dois têm o mesmo valor. A moeda e o sorvete, digamos que têm o mesmo valor, mas eles são semelhantes, porque são objetos diferentes. Tá. E essa mesma moeda, no caso, ela também pode ser trocada por outra moeda não real. Aí seria uma troca semelhante. Para explicar melhor isso aí, gente, eu usei o esquema do eixo ali, no caso. O eixo A e B, o eixo A e B, no caso, ele representa a relação interna do signo e a relação dos termos em absentia. Essas duas relações são em consequência da arbitrariedade e acontecem no eixo paradigmático, onde não existe uma extensão temporal ou espacial. Em relação à absentia, no caso, ou seja, a relação que acontece no eixo A e B, é uma relação associativa. Nessa relação associativa, um termo chama uma série de outros termos parecidos com ele, através de uma ligação mnemônica, assim constituindo a memória da língua. No caso, a memória da língua é tudo que a gente tem gravado na nossa cabeça, a memória da língua. Tá. O eixo A e B, o eixo paradigmático, as palavras se assemelham das mais diversas formas. As palavras estudar, estudamos, estudaria e estuda, o elemento em comum é o radical. Isso também acontece na palavra casamento e armamento, no caso, só que nesse caso é o sufixo, no caso, que é igual no caso. A semelhança daí pode ser dada em significados, por exemplo, no ensinamento, instrumento, aprendizagem e educação. Elas são palavras diferentes, não tem nada a ver assim, a fala delas, mas elas têm o mesmo sentido. Ou ainda entre sons das palavras, no caso, ou a imagem acústica da palavra, no caso. Por exemplo, agosto, mês de agosto, ou agosto, de gosto. Tá. Aí eu tenho o eixo C e D, que é a relação sintagmática. Tá. E recapitulando, que os colegas já falaram ali, que sintagma é tudo aquilo que dá competência do caráter linear da língua, espacial e temporal. As palavras se alinham uma após a outra em uma única extensão, em uma única dimensão, tempo e espaço, mantendo entre si uma relação de oposição. Tá. Portanto, podemos perceber que o valor de uma palavra é determinado por uma relação paradigmática, mas também, e ao mesmo tempo, por uma relação sintagmática. Tá. O valor, então, seria fruto da interseção, no caso, das duas linhas, fruto da interseção das duas linhas dos eixos ali, que essa simultaneidade ocorre no sistema de signos, no caso. Tá. O sistema de signos é um conjunto de formas relacionadas opositivamente, ou seja, um signo é aquilo que o outro signo não é. Podemos citar um exemplo, a diferença entre um cavalo e um golfinho. A característica mamífera não os distingue, porque é positiva tanto no cavalo quanto no golfinho. Mas a característica quadrúpede sim, porque é positiva no cavalo e negativa no golfinho. Assim define-se que o golfinho não é um cavalo, porque ele não tem a característica de ser quadrúpede. Agora eu passo para... A característica do valor linguístico. O elemento não tem valor sozinho, e sim colocado em um conjunto. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque é diferente a gente dizer o pinhão é marrom e a pinha é verde, do que dizer o pinhão é mais gostoso do que a pinha. Então a gente está dando valor, entre falar entre eles são de cores diferentes, a gente não está dando valor a esse elemento. Agora a gente dá um valor de dizer que um é mais gostoso que o outro, que está dando uma valoração a esse produto, né? No curso de Linguística Geral, vemos que Saussure colocar que a coletividade é necessária para estabelecer os valores, cuja razão de ser está no consenso e não no uso. A mesma posição é também reafirmada nos escritos de linguística, quando Saussure explica que coletividade deve ser considerada um dos elementos internos e externos. É a coletividade que gera o valor, o que significa pensar que o valor não existe nem antes nem fora da coletividade. O valor não pode ser estabelecido isoladamente. O sistema de signo é feito para a coletividade, assim como o barco é feito para o mar, segundo Saussure. Aquilo que emana do sistema da língua não são ideias dadas
de antemão, mas sim valores puramente diferenciais definidos não positivamente por seu conteúdo, mas negativamente por suas relações com os outros termos do sistema. Suas características é ser o que os outros não são. Bom, concluímos com o nosso trabalho que a língua não é mais que diferença sem termos positivos. Isso quer dizer que o valor de algo não vai se definir pelo que esse elemento é. Por isso dizemos que é negativo. Outra coisa que podemos perceber é que, como está em constante relação com o valor linguístico de um elemento, na qual o valor de um termo X altera-se de acordo com a modificação do termo vizinho. O que significa isso? Se eu tenho um termo X que tem sua definição, o mesmo pode modificar-se porque está dentro de um sistema particular que está relacionado com outros elementos que possuem valores linguísticos.